Bruno, e nos navios você teve a oportunidade de praticamente dar a volta ao mundo. Por que escolheu os Estados Unidos? Então, pois é, era muito. Como eu sou, né, de família pobre, eu nasci pobre, minha família é pobre, para mim era muito inviável viajar o mundo, né? Então, é claro que eu pensava na possibilidade, mas era uma coisa muito remota. E quando eu dei por mim, quando eu estava trabalhando no navio, eu basicamente dormia em Paris e acordava na Itália. Eu Ai, acordava gente. em Veneza, assim. Era realmente um sonho. Então eu conheci e visitei lugares que eu sonhava com isso anteriormente. Que eu falo por mim, eu vim para os Estados Unidos para morar, para ser imigrante, mas eu não tinha essa consciência de que eu vou chegar, vou ser uma imigrante. Hum, Não, eu pensei que eu ia ser uma pessoa morando nos Estados Unidos. uhum. Não, eu pesquisei bastante, assim, quando me foi feito o convite, né? Eu comecei a pesquisar bastante, eu entendi como era a vida de alguém que vinha do Brasil para cá, para imigrar. Então eu já vim um pouco consciente do que eu ia encontrar. Sua história de vida importa. Bem-vindos a mais um episódio do Imigrou, hoje com um convidado badaladíssimo aqui nos Estados Unidos, Bruno Casimiro. Ele é digital influencer, ele é super especialista em marketing voltado para empreendedores imigrantes, consumidores imigrantes também, um sucesso para quem é desse mercado. Bruno, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui conversando conosco, a confiança de contar um pouquinho da sua história e da sua trajetória profissional. Karina, eu tava ansioso, não via a hora de chegar logo esse dia. E eu tô muito feliz. Obrigado pelo convite, de verdade. Obrigado. Vamos lá, vamos contar um pouco mais no detalhe. Quem é Bruno Casimiro? Medo desses detalhes, Ah, gente. olha, o que ele come a gente já sabe porque ele mostra, o que ele veste a gente já sabe porque ele mostra. Mas nós vamos descobrir aqui com certeza as estratégias, como ele conseguiu se destacar em tão pouco tempo e hoje viver das redes sociais. Vamos ver. Você, como você se define? Quem é Bruno Casimiro? Ai, eu me acho muito irreverente. Eu me acho uma pessoa. Eu me definiria como uma pessoa interessante. Eu acho que essa Hum. é a definição de Bruno hoje. Porque para a gente sobreviver, né, nesse mundo digital, a gente tem que ser interessante. Então, minha definição hoje seria essa. Eu acho que você está certo e faz sentido. Afinal, são quantas mil pessoas interessadas? Olha, a última vez que eu verifiquei, eu não sou tão ligado em números, eu sei que eles importam, mas eu não fico verificando tanto. Eu tenho amigos que são mais vidrados nisso. A última vez que eu vi, eu tava com 33 mil. Não, esses são os seguidores. Eu quero saber os interessados, porque tem muita Ah! gente que se interessa. Eu acho que o número é um pouco maior. Eu hei de concordar, mas eu tenho que ser modesto e dizer que deve ser uns dois ou três. Bruno, já vou aproveitar essa pergunta, porque eu falei dos interessados e você já respondeu os seguidores. E isso é um pouco diferente, realmente, né? Porque tem muita gente que dá uma olhadinha, eu vejo pelo perfil do Imigrou. O Hum. número de visualizações é infinitamente maior do que o número de seguidores, na verdade. Comenta um pouco para nós, que não estamos nesse nível, os amadores, os curiosos. Qual a diferença desses dois indicadores? O número de seguidores são as pessoas que, de alguma forma, criaram uma curiosidade a seu respeito. Então, vão seguir para saber o que que você vai entregar. Já a audiência, que é os números que a gente encontra ali nos stories, são pessoas que de alguma forma encontraram uma identificação com você. Seja pelo humor que você apresenta, seja por dicas que você entrega, seja apenas pela sua espontaneidade. As pessoas se identificaram e elas querem saber o que você faz no seu dia a dia. Então aquele número vai te esclarecer quem se identificou com você do seu número maior de seguidores. Uhum, Ficou? Deu entendi. para entender? Deu sim. Então, pro empresário que pode vir a contratar um digital influencer, ele tem que considerar os 2 indicadores, você acredita? Eles consideram mais o número que está visível para eles, que é o número de seguidores. Sim. Erradamente, eu diria, porque o que importa mesmo é quem vai estar me assistindo ali nos stories, a minha audiência, né? Porque é ali que eu tenho a identificação e a intimidade
com os meus seguidores, é através dos stories. Tanto é que eu trabalho muito mais os meus stories hoje do que de fato o feed. E é um erro, porque o feed é o que faz o seu Instagram crescer. O feed, quando você posta Reels, quando você posta fotos e coisas ali que as pessoas compartilham, é aquilo que vai fazer você ganhar mais seguidores. E eu não trabalho tanto essa parte, eu trabalho mais a parte de conexão com o que eu já tenho. Eu tento manter eles ali e vez ou outra eu vou e coloco alguma coisa no feed para ter também. Mas os empresários, eles olham bastante os números que estão visíveis a eles. Com certeza. Bruno, e falando um pouquinho do seu background do Brasil, só para a gente conhecer, como era a sua vida e a sua carreira no Brasil? Uma loucura. Conta Minha pra vida gente. sempre foi uma loucura antes, né, por trás das câmeras. Eu sempre fui muito de postar, sempre gostei de me mostrar, só que antes eu não ganhava para isso, né? Eu fazia por hobby mesmo, por lazer. E no Brasil eu fiz faculdade de administração. E aí eu comecei a estagiar no Banco Itaú. Então eu trabalhei no Itaú por um tempo, acho que uns 2 anos, como estagiário. E aí de lá eu apliquei para começar a trabalhar em navios de cruzeiro, porque eu queria, na verdade, ser comissário de bordo. Mas aí o Google falou que eu estava muito velho para isso. Eu tinha meus 23 na época, 25 por aí. E aí o Google falou, será? E aí ele falou, olha, talvez para cá, porque naquela época ainda tinha isso, tinha um padrão muito rígido para ser comissário, tanto homem quanto mulher. Um padrão físico, estético, de altura, de peso, de idade também, era muito mais segmentado. Hoje tá bem mais... Mais inclusivo, né? essa é a palavra, obrigado, tá mais inclusivo, mas naquela época ainda não era. E, e aí o Google falou, olha, eu vou te dar a opção de trabalhar em navio, que também você vai rodar o mundo, vai viajar. Por que não? O navio vai ser mais fácil de eu mandar você. Aí eu falei, será, Google? Tá. Aí apliquei e comecei a trabalhar em navio. Comecei a trabalhar no housekeeping, como, né, com limpeza do hotel. Melhorei meu inglês, fiz um improvement, estudei enquanto eu estava ainda trabalhando no navio. E aí no segundo contrato eu já comecei eu fui para Liquor Store, depois eu fui para Kate Spade, Calvin Klein e terminei na Louis Vuitton e Cartier. Foram os meus 2 últimos trabalhos dentro do navio. Fiquei 5 anos trabalhando para uma empresa americana. Que trajetória bacana, né? Porque cada uma dessas empresas tem um estilo corporativo, é uma organização completamente diferente. Embora funcione dentro do navio, elas têm o compliance, tudo separado, né? O perfil organizacional delas. 100%. E é tudo muito segmentado dentro do navio. Você tem o crew member e você tem o staff. A diferença é, o crew member é a galera que trabalha mais no back. Tipo, o pessoal que limpa o navio, o pessoal da cozinha, o pessoal que trabalha, tipo, carregando as malas. Então, limpa das cabines. Esses são os crew members. E o staff é a galera que está no front desk, que é o guest service, o recepcionista, o pessoal da excursão, o pessoal do shopping. Então, o Tem pessoal... mais um contato com os passageiros. 100%. E aí, essa galera que é do staff, eles têm um pouco mais de regalias dentro do navio. É uma Eles, hierarquia, gente. Essa é a basicamente, verdade. eles podem acessar o casting, que são os artistas, né? Os dançarinos. Eles podem acessar lugares que os crew members não estão autorizados. Então, tipo, até o próprio restaurante de funcionários, você tem vários restaurantes para os guests, para quem está fazendo navio. E para quem está trabalhando, você tem 2 restaurantes. Um para o staff e um para o crew. Então é bem... Pelo menos na minha época, assim, não sei se já mudou, mas era bem segmentado, assim. E você acredita que essa trajetória que você passou pelo navio, né? Você realmente começou de baixo, vamos falar assim, Uhum. foi construindo a sua trajetória lá durante esses 5 anos. Isso te trouxe um conteúdo por você conhecer várias marcas, vários lugares, trabalhar com perfis de pessoas diferentes, para que você se destacasse nas redes sociais, com um público diverso, vários perfis diferentes de clientes. E eu vou além ainda, sim, 100%. E lá a gente trabalha com muitas culturas, tudo ao mesmo tempo. Tinham muitos indianos, muitos indonesianos,
franceses, italianos. Eu trabalhei para uma empresa italiana também de navio de cruzeiro, né, MSC, e é tudo muito diverso o tempo inteiro. Então você tem que entender que a sua cultura brasileira é só sua e de mais uma meia dúzia de brasileiros que trabalhavam ali. Fora isso, não eram só os americanos, né? Porque eu trabalhei também para a Royal Caribbean, uma empresa americana. Não eram só brasileiros e americanos, eram brasileiros e americanos que têm uma cultura diferente da indiana, que tem uma cultura diferente da espanhola. Então, tipo, é muita coisa que você precisa respeitar, que você precisa tentar entender pelo menos um pouquinho, e aquilo de alguma forma vai te agregar na sua bagagem pessoal e profissional. Então, sim, me ajudou muito a entender o mundo de outra forma, né? E me ajudou também a crescer profissionalmente, para além da internet, né? Também como pessoa. Eu aprendi muito no navio. Aprendi principalmente a respeitar. Eu vivi no navio coisas que eu não precisava viver quando eu estava no Brasil, né? Então, um exemplo disso, como eu trabalhava tipo, na limpeza quando eu comecei, eu lembro de eu estar limpando o banheiro do navio, assim, às vezes, e as pessoas entravam, tipo, estavam no teatro ou no cinema do navio, e aí às vezes iam usar o banheiro e eu tava lá, tipo, limpando o espelho, limpando a privada, ou limpando as coisas, e eles, assim, eles passavam por mim, utilizavam o que tava ali, que eu tava disponibilizando para eles, e eles eram incapazes de olhar para mim e dizer olá, ou tipo, boa noite. Era como se eu fosse invisível. E aí a gente para e se pergunta, será que eu era assim também? Tipo, será que quando eu ia ao banheiro do shopping da minha cidade, eu ignorava essas pessoas? A gente não quer dizer a verdade pra gente, às vezes, né? A gente, não, eu não era assim. Mas às vezes sim. Uhum. Então, aquilo, a gente se colocar o navio me ensinou a me colocar no lugar do outro. Então, às vezes você é servido no restaurante, você tá tão distraído aqui com a sua companhia na mesa, que você é incapaz de olhar pro garçom e falar muito obrigado por ele trazer o prato, por ele trazer. A gente normalmente o faz, mas às vezes a gente acaba esquecendo. Então o navio me forçou a não esquecer disso nunca, porque eu estava daquele outro lado. E quando acontecia comigo, acabava comigo. Eu falava, cara, eu sou realmente invisível. Então o navio me ensinou muito. Que bom, Bruno. Eu também faço essa reflexão. Inclusive, eu já entrevistei o Guto Oliver aqui no Imigrou e ele era criança de rua e ele falou, além do invisível, ele disse: eu me sentia como se eu fosse ali parte da paisagem. Eu nunca esqueci essa frase, Bem não é? pesado. É isso aí. Bruno, e nos navios você teve a oportunidade de praticamente dar a volta ao mundo. Por que escolheu os Estados Unidos? Então, pois é, era muito. Como eu sou, né, de família pobre, eu nasci pobre, minha família é pobre, para mim era muito inviável viajar o mundo, né? Então, é claro que eu pensava na possibilidade, mas era uma coisa muito remota. E quando eu dei por mim, quando eu estava trabalhando no navio, eu basicamente dormia em Paris e acordava na Itália. E Ai, acordava gente. em Veneza, assim. Era realmente um sonho. Então eu conheci e visitei lugares que eu sonhava com isso anteriormente. E eu decidi me mudar para os Estados Unidos. Na verdade, não foi assim, vou morar nos Estados Unidos, né? Veio a pandemia, eu estava trabalhando no navio, e aí a pandemia forçou a gente, fecharam todas as fronteiras e tal. Eu estava, né, dentro do navio, começou aquele desespero todo, fecha tudo, não pode isso, não pode aquilo, tudo muito novo para todo mundo. E aí o capitão começou a mandar todo mundo para casa. E o Brasil foi uma das poucas nacionalidades que ainda estavam aceitando, que a fronteira ainda estava aberta, que a gente podia entrar ainda na época. E aí eu fui pro Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu me dei conta de que eu não tinha profissão no Brasil, porque eu tinha passado a maior parte da minha vida profissional Embarcado. embarcado. Então, tipo, o que que eu faria no Brasil, sabe? E aí eu comecei a trabalhar como entregador, como delivery, de uma empresa terceirizada dos Correios. Porque na época da pandemia, o pessoal precisava receber as coisas em casa, né? E aí eu lá trabalhando, tipo, suando para conseguir tirar o dinheiro do aluguel e sobreviver, né? Porque pobre no Brasil a gente sobrevive. Então, tava bem puxado e um amigo meu que trabalhou comigo na época do navio tava aqui, nos Estados Unidos. Aí ele falou assim, amigo, você já tem o visto, já tem autorização, você pode trabalhar. Por que que você não vem para cá, para os Estados Unidos, enquanto não termina essa pandemia? Aqui também tem uns trabalhos que dá para você fazer que você vai ganhar mais do que você tá ganhando aí no Brasil. Aí eu falei, será? Eu falei, por que não?
E aí foi quando eu vim, no final da pandemia, foi 2021. E aí, quando chegou aqui, eu comecei a fazer delivery, eu trabalhei num restaurante, mas não deu muito certo. É, e foi isso. Sim. Eu não escolhi, tipo, vou morar nos Estados Unidos. Foi mais, tipo, Mas se você tivesse escolhido dos países que você passou e visitou durante o seu trabalho no navio, qual teria sido? olha, se a gente for falar de beleza, Não, para morar, para ter a vida, para eu não pensando em vejo. tem que fazer dinheiro, tem que saber fazer É, carreira. Qual teria sido esse país? eu cogitei a hipótese de Japão e China, por ser super desenvolvido. Eu estive lá 2 vezes e me encantou bastante. Mas aí teria mais uma vez a barreira do idioma, né? Que não foi um problema, porque eu fiz francês antes de fazer o inglês e aprendi o espanhol também para me virar. Ai, Então gente, hoje. ele é poliglota, tá? Não é bilíngue, não. Je parle français très bien. Oh, Eu, adoro. eu tenho. Funo, Cassandrina. Como é? É isso aí, é por aí. Eu tenho influência no inglês, né? Mas o espanhol e o francês também eu consigo me comunicar facilmente. E eu não teria escolhido um outro país para morar, não. Mas eu posso te dizer um país que me encantou bastante, assim. Foi a Croácia. Me surpreendeu muito a Croácia. Que beleza exuberante, assim, sabe? E um outro lugar que eu me emociono, assim, de lembrar é Paris. É bizarro a mágica. Sim. Você já esteve em Paris Sim, também? eu vou te falar, para mim, olha, eu conheço alguns países, mas eu sempre tenho vontade de ir para França, de ir para Paris, Versalhes ali. Ai, mas eu não vou na minha próxima viagem internacional, porque eu falo, eu já fui, fica toda hora indo, mas Tem se tanto fosse lugar para para eu conhecer, escolher, né? eu queria ir lá de novo, Ah, entendeu? É não. É o interessante. sentimento que eu tenho. Eu lembro, assim, como se fosse hoje, eu chegando na frente da Torre Eiffel, porque, mais uma vez, né, tudo isso era muito improvável para mim. Uhum. Então, eu chegando na frente da Torre Eiffel, aquela torre que todo mundo sempre falou, que eu sempre vi em filmes, em novelas, em casais apaixonados e ricos indo visitar, e eu parado olhando pra torre assim, falei, cara, eu tô aqui, que louco isso. E aí aquilo me tocou num lugar que me marcou muito, sabe? E aí é um local que me pega muito afetivamente, assim. Que lindo. Mas, se fosse para escolher, pelo que eu entendi, você escolheria Estados Unidos? 100%. Ah, isso aí eu também acho, porque, gente, ele é capitalista, né? Vamos combinar. Ele gosta de trabalhar, de fazer dinheiro e vai ter muito sucesso, como já tem. Bruno, e você pensou em desistir? Voltar para o Brasil? Você teve essa crise ou ainda não? O problema, ou a solução, é que essa não era uma opção para mim. Quando eu fui pro navio de cruzeiro, eu peguei, tipo, dinheiro emprestado com amigas minhas. Eu lembro até hoje, o cartão de crédito da minha amiga que trabalhava comigo no banco. Ela me emprestou o cartão de crédito dela para pagar o curso de segurança de bombeiro que eu precisava pagar para estar no navio. Então eu tinha contas para pagar, eu tinha coisas para sobreviver mesmo, né? Então eu lembro que quando eu estava pesquisando sobre esse lance de navio e Estados Unidos, essa coisa toda, eu via muita gente que chegava lá e se assustava no navio, né? E ficava, tipo, uma semana e não aguentava e já voltava para casa. E realmente, quando eu cheguei no navio, primeiro que ele é assustador. Você já viajou de navio? Uhum. É assustador, gente. É um monstro, assim, gigante. Uma cidade flutuante. Você olha como que isso tá boiando em cima da água. É muito assustador. E aí, quando a gente não entra no luxo dos passageiros, a gente entra por baixo mesmo ali, pelo saguão, onde fica mesmo a bagunça toda. Então, assim, a imagem que eu tenho do meu primeiro dia no navio parecia que eu tava entrando numa prisão, assim. Porque eu entrava tudo de lata, as paredes de lata, tudo de lata. E aí chega lá, você vai numa salinha, eles entregam pra você um cobertor, um travesseiro, jogam no seu braço, uma muda de roupa. Gente, assim, não é a melhor impressão do mundo, não. E aí eu falava, gente, e eu sem falar o inglês fluente, né? Eu tinha uma base de inglês, mas não falava ele com fluência. E lá era tudo inglês, você, tipo, fingindo que tava entendendo e desesperado. E aí ali já uns 3, 4 já ficaram. Não quero. Vou voltar pro. É assim mesmo. Antes de, tipo, de desatracar. Antes de atracar. E sem exagero. E não eu tô querendo assustar ninguém, não, tá? Mas é porque de fato acontece. É diferente pra gente, né? E aí,
eu olhei pra mim, pra dentro de mim, e falei, eu tenho a opção de falar não quero ficar aqui? Eu posso me dar o luxo de falar tô voltando pra casa pra viver o que eu tava vivendo antes? Não, eu tenho conta pra pagar, tenho que sobreviver, então eu vou ter que encarar o que vier. E aí eu encarei 9 meses trabalhando muito no navio. Não tem folga, você trabalha todos os dias, você não tem dia de folga, você tem horas de folga. Então, sobrevivendo no frio, aquela coisa toda. Eu cheguei a ter que ficar anêmico, né? Porque a gente, naquele negócio de trabalhar na época, você não via a luz do sol praticamente, você trabalhava dentro do navio, interno. Então eu não tinha ânimo para sair. Isso tudo foi me afetando muito emocionalmente. Só que, e eu vendo as pessoas indo embora. Um ou outro sempre, não sei quem hoje tá indo embora, que não Como aguentou. prova de resistência, assim. Basicamente. Desistiu. É. E aí, só que essas pessoas que desistiam tinham pra onde voltar. É óbvio, eu tinha a casa da minha mãe, podia voltar pra casa da minha mãe, mas eu não queria voltar porque eu estava vivendo antes. Então, desistir, sim, já pensei em desistir, mas eu me lembrava de que não era uma opção pra mim. E aqui nos Estados Unidos, uma vez imigrante, que somos imigrantes, você já pensou em voltar? Ou também continua a ser opção? Ou não agora? Não é porque eu não tenho opção, é porque eu quero ficar. Eu acho que os 2 primeiros anos foram mais difíceis e eu, para todo mundo que me perguntava, você gosta daqui? Eu falo, tô aprendendo a gostar. Eu tenho 9 anos que eu tô nessa resposta aí, tá? Pois é, e a gente vai de fato aprendendo a sobreviver aqui, né? Porque no início é isso que a gente faz. Eu cheguei sem rede de apoio nenhuma. Eu não tinha amigos, não tinha família, não tinha ninguém aqui. Tipo, eu tinha 2 amigos, que foi o meu amigo que falou, vem pra cá. Eu tinha ele, mas chegou aqui e fui eu por eu mesmo. Eu me virei, né? E então a gente lembra que os nossos estão a, sei lá, alguns dias de distância da gente. Então, eu ia sobrevivendo. E aí eu lembrava que muitos de nós, aqui, imigrantes, estavam fazendo o mesmo. Então, por que que eu ia ser o alecrim dourado? Tipo, não aguentei. Muito pesado pra mim ficar aqui sem ninguém e tal, voltar. Não. Se eles estão aguentando, eu vou aguentar também. E aguentei. Depois que passaram uns 2 anos, eu comecei a enxergar os Estados Unidos com outros olhos. E aí eu comecei a, de fato, a construir alguma coisa para mim. E hoje a minha vida, né? Eu não me vejo mais. No Brasil. Não, eu me vejo indo, obviamente, né? Para estar com a minha família, visitando com uma certa frequência. Mas eu não me imagino morando no Brasil. Interessante. É o normal, né? Porque depois que a gente acostuma com esse estilo de vida americano, e principalmente quando ele começa a fazer sentido pra gente, que é muito diferente, questão de horário, questão de organização, questão de, sabe, infelizmente, o respeito ao limite do outro. Isso, eu que já voltei pro Brasil algumas vezes, toda vez que eu volto, eu penso, primeira semana é ótima, segunda é maravilhosa, depois eu já fico, ai meu Deus, quero ir embora. Hum. Acontece. Porque uma semana, 10 dias é suficiente pra você matar a saudade, pra você estar perto dos seus. Matar a saudade de pessoas, de lugares, de coisas. Uma semana, 10 dias é suficiente. Depois disso, vai começando a, tipo, tô com saudade daquilo que eu vivia lá agora. Tipo, eu acho É. que já matei a saudade aqui, né? Eu te entendo. E quando você veio para os Estados Unidos para morar, se você tinha porque eu falo por mim, eu vim para os Estados Unidos para morar, para ser imigrante, mas eu não tinha essa consciência de que eu vou chegar, eu vou ser uma imigrante. Não, eu Hum, pensei que eu ia ser uma pessoa morando nos Estados Unidos. uhum. Não, eu pesquisei bastante, assim, quando me foi feito o convite, né? Eu comecei a pesquisar bastante, eu entendi como era a vida de alguém que vinha do Brasil para cá, para imigrar. Então eu já vim um pouco consciente do que eu ia encontrar. Sem muita ilusão, assim, do É, sonho americano. pelo contrário, eu vim com o pé bem no chão, assim, bem preparado. A única coisa que eu não estava muito disposto a fazer era trabalhar em construção. Então eu estava disposto a trabalhar em limpeza, que eu tinha até experiência com isso, em restaurante também, mas a construção é um lugar que nunca me pegou, assim, tipo, de desejo mesmo, porque isso que paga-se bem, né, para quem trabalha na construção. Uhum. Mas por eu ser um gay e eu sabia que
essa atmosfera é muito hostil ainda para pessoas como eu tinha medo da retaliação que eu podia vir a sofrer Uhum. nesse ambiente. Então, não estou generalizando, hoje tenho vários amigos que são na construção, Inclusive e mulheres, né? mulheres também, amigos meus gays também que trabalham na construção, e são super respeitados, sabe? Mas não é uma regra, então eu não estava disposto a pagar para ver. Mas qualquer outro trabalho, principalmente na área da limpeza também, tava super, let's go. E como surgiu nesse contexto o Bruno Casimiro, influenciador, blogueiro? Como surgiu? Ai, meu, ele veio assim, veio com o jeitinho dele, devagarzinho e bem, sabe, comendo pelas beiradas, e olha que nem mineiro ele é, e acabou conquistando, assim, o coração de umas meia dúzia de pessoas aí, que são Meia bem, dúzia. que são bem conectados comigo. Então, não foi planejado, mas quando eu vi que as pessoas começaram a me acompanhar, eu ganhei visibilidade por conta de um reality show que eu participei aqui, né? Em 2021, eu acho mesmo, assim no ano que eu cheguei. E quando eu vi que as pessoas estavam se conectando comigo, e eu sabia que eu ia participar desse reality show que tem uma visibilidade boa aqui nos Qual Estados foi esse Unidos, reality show? a Casa dos Influenciadores foi uma mansão na Flórida, onde ficavam de 14 ou 15 influenciadores. E ali a gente participava de provas e Então tal. você já era, de certa forma, um influenciador, porque para estar na casa. Eu era o menor de lá. Todos eles tinham uma média de 50, 60 mil, 100 mil. Eu, na época, tinha uns 8 mil seguidores, não tinha nem 10. Tinha uns 8 mil seguidores. Só que eu, de alguma forma, ganhei a atenção da host, da dona do reality show. Uhum. Eu, quando mandei minha inscrição, ela falou: esse garoto é diferente. Gostei do humor dele, gostei do jeito como ele se comunica. E aí eu fui ganhando etapas e eliminando o pessoal, porque eu tava batalhando com a gente tinha que batalhar em dupla, né? Tava batalhando com a gente tinha muito seguidor e eu não tinha quase nada na época. E fui, tipo, ganhando. Falei, gente, o povo tá gostando de mim, Será que eu estranho. tô bombando? Você ficou com essa sensação? Pois é. Até que chegou uma hora ali que eu tava realmente com os grandões que eu não consegui passar. Uhum. Travei ele naquela etapa. E aí ela veio, eu lembro até hoje, ela abriu o story dela, da casa dela, falou, gente, hoje o Bruno Casimiro foi eliminado e eu lembro que, assim, foi uma inscrição de mais de umas 200 pessoas, foi muita gente, dos Estados Unidos inteiro, brasileiros dos Estados Unidos inteiro, e então tipo, tinha muita gente acompanhando, sabe? Uhum. E aí ela falou, e ela não fez isso pra ninguém que tinha sido eliminado. Eu fui a primeira pessoa. E aí ela falou, eu queria muito que vocês seguissem ele, porque esse menino tem muito talento. E eu ainda vou ver ele brilhar muito aqui na internet. E aí eu falei. Aí eu fiquei olhando aquilo, foi a primeira vez que eu vi um monte de seguidor chegando assim do nada, né? E aí depois disso ela veio abrir uma live e eu me emociono porque alguém olhou pra mim naquela época, A sabe? mão Quando, estendida, né? quando muitos ainda. Ela não tinha motivo pra fazer isso, sabe? E aí ela falou assim: olha, o Bruno foi eliminado, mas eu acho que esse menino tem muito talento pra não entrar nesse programa. Então, o programa é meu, as regras são minhas, fui eu que consegui patrocinadores, fui eu que criei o formato. Então, agora eu quero anunciar pra vocês que eu tô trazendo o Bruno Casemiro numa repescagem, porque esse menino vai longe. E aí acabou que eu entrei no programa, participei das provas e tal, e dos 14 influenciadores, todos grandes, eu era realmente menor, eu cheguei em terceiro lugar. Olha só, Falta tem isso aqui pra carisma, né? ganhar. Eu acho que Carisma, sim. e eu acho que os reality shows, assim, eles sempre destacam ali quem tem um perfil moral. Já tá provado isso, né? Que se identifica com o público, né? Verdade. É. Parabéns. E foi isso, e aí o reality show foi quem me trouxe essa visibilidade. Ah, tá, voltando à sua pergunta inicial com relação ao meu trabalho com a internet. Quando eu vi que eu ia entrar no reality show, eu falei assim, eu vou ganhar uma visibilidade. Como que eu vou fazer para ganhar dinheiro com isso? Porque na época eu trabalhava como delivery, então tinha que conciliar a minha vida na Você queria internet. sair dessa. Eu queria sair dessa.
E aí eu falei, como que eu vou fazer para tirar uma grana disso e começar a trabalhar nisso? Aí eu falei, bom, eu tô vendo que aqui tem muito comércio, né? Tipo, de brasileiro, tem um monte de coisa. Pizzaria, restaurante, clínica de estética e mecânica, tudo de brasileiro. Esse povo precisa ser visto. E se eu começasse a falar deles? E aí eu falei, tá, mas ainda eles não me conhecem, eles não vão investir em mim. Aí eu tava criando umas conexões na época do reality show, conhecendo pessoas, influenciadores e tal, né? Que eu ainda não tinha acesso, não conhecia. Falei, vou aproveitar esse povo e vou tentar ganhar seguidores e visibilidade em cima deles, porque a vida é feita de interesses, entendeu? Uhum. Nós criamos a conexão inicialmente, eles se identificaram comigo e eu também com eles. E eu falei assim, olha, eu posso oferecer pra eles isso e eles podem me oferecer isso. Então, deixa eu tirar proveito disso que eles podem me oferecer agora. E aí, eu criei um programa online que eu trazia sempre 2 convidados. E esses convidados duelavam entre si ao vivo. Então eram quadros que eu tinha dentro desse programa. Era 1 hora de programa. E aí eu fazia brincadeira com eles. Tipo, cada um na sua casa. Aí, olha, agora vocês têm que trazer 2 ovos pra mim. Aí eles iam correndo pra buscar o ovo, voltavam com o ovo. E, tipo, brincadeira de qual é a palavra tal, que música é essa? Isso prendia a audiência. Eu fui começando a ser vista, ganhar mais seguidores com isso. Os seguidores deles vinham através deles para mim. E aí, depois disso, eu comecei a ir para as marcas. Falei, olha, o que você acha de patrocinar meu programa? O que você acha de me patrocinar como influenciador? E daí eu fui indo. E essa parte comercial, empreendedora mesmo, porque você não é só não só, essa palavra não é legal, né? Mas assim, você não é um marqueteiro exclusivamente. Você divulga, você é influenciador, mas você também faz a gestão estratégica da sua página. Você não terceirizou isso. Uhum. Então, a captação de cliente, essa parte comercial, é feita por você também Ainda, ativamente? ainda assim, eu quero terceirizar isso porque fica muito. É uma sobrecarga, né? Porque é uma atenção muito grande que você tem que dar. Eu tenho hoje um número expressivo de investidores e eu hoje consigo de fato escolher trabalhar com as melhores marcas. E não me entendam mal quando eu digo melhores marcas, não é a maior marca ou a marca mais cara ou whatever. São marcas que são sérias e que levam principalmente o atendimento a vocês, que são o público final, a sério. Então, a marca, eu caracterizo a marca como boa ou não pela maneira como ela trata vocês, pela maneira como ela oferece o produto ou serviço. Então isso conta muito para mim. Então hoje eu consigo trabalhar com quem eu vejo que de fato entrega essa excelência. Inclusive, ontem eu estava fazendo uma, uma, uma reunião de fechamento com uma empresa e a gente estava num restaurante que estava fechando comigo e a gente pediu uma comida e a comida demorou uns 30 minutos para vir à mesa. E o restaurante estava vazio. E aí eu esperei até a hora da comida chegar. Quando a comida chegou, antes de eu comer, eu falei para ele: Isso é praxe aqui? Realmente esse é o tempo de espera? E aí ele me explicou que não, porque o pedido tinha vindo errado e tal. E aí eu expliquei para ele, falei, porque isso é uma questão para minha audiência. Se eu vou anunciar vocês, eu não preciso. As pessoas que vêm aqui, eles não querem só comer uma boa comida, eles querem também um bom atendimento. E isso implica diretamente no tempo de espera pela comida. Uhum. Quem vem a um restaurante não quer esperar 30, 40 minutos para. Uma coisa é o restaurante estar super lotado, cheio, a pessoa vê que tá difícil e tal. Outra coisa é o restaurante vazio, do jeito que tá, e a pessoa esperar meia hora por um prato de comida. E aí ele me explicou, ele falou, não, aconteceu isso e isso. Eu falei, tudo bem, então, mas não é um praxe, né? Então eu tento sempre verificar e testar antes de apresentar para minha audiência, porque hoje eu entendo a, qual é a palavra? A dinâmica? Não, eu entendo a minha influência Ah, sim, a hoje na internet. responsabilidade que Essa é precisa, a né? palavra, obrigado. Eu entendo a responsabilidade que eu tenho hoje com a minha influência. Uhum. Então, quando eu falo, eu sou cobrado não só na internet, eu sou cobrado nas ruas também. As pessoas pessoalmente me param e falam, Bruno, eu fui naquele local que você indicou, a minha experiência foi maravilhosa, obrigado. Assim como também, Bruno, eu estive lá no local X que você me indicou, o cara não conseguiu consertar o que ele falou que ia consertar e tal. E aí é o meu nome, Sim, é a sua é reputação, a na minha verdade. reputação. Ô, Bruno, e assim,
o empresário que te contrata, ele sabe que é uma audiência engajada. Uhum. Os seguidores, as pessoas que te acompanham, eles comentam nos posts. Então, não é mais aquele anúncio como no marketing tradicional de televisão, que é só do anunciante da TV para o público. Agora tem a devolutiva ali online Imediata. imediata. Então, você observa que alguns empreendedores evitam de contratar influenciadores com receio do que o público vai falar? Ou nós já temos uma comunidade madura para entender que, peraí, se eles estão falando, é uma oportunidade que eu tenho de melhorar meu processo, melhorar meu produto, meu atendimento. Isso é uma coisa que eu valorizo muito também no investidor. E eu tenho os dois perfis de investidores. Eu tenho investidores que eu dei até um exemplo esses dias no meus stories, que qualquer crítica que eu receba, positiva ou negativa, eu sempre tento mandar para eles. É claro que eu não consigo mandar 100%, mas o que eu consigo mandar, as negativas, eles tentam de alguma forma corrigir. Por exemplo, Bruno, olha, realmente isso aconteceu, pede desculpas, pede um número, a gente vai reenviar o pedido de uma outra maneira para eles, fala que eles vão ser nossos convidados lá na próxima vez, e eu vejo essa preocupação com eles, e eu valorizo isso, tipo, tanto, porque Uhum, eu sou cliente também. Então eu uhum, sei a maneira, eu valorizo, eu costumo dizer isso, que eu valorizo muito mais a maneira como eu sou tratado do que o produto em si que eu estou consumindo. uhum. Então, se eu tenho um atendimento excepcional, é muito agradável eu estar naquele local. Então, a comida ou o serviço vai ser um plus, entendeu? Então, eu acho que eles têm essa preocupação, sim, de como as pessoas vão responder imediatamente ao produto ou ao serviço que eles estão anunciando. Você acha que hoje os empreendedores brasileiros já estão com essa maturidade? Então, o que não quer dizer que eles façam. Os ajustes que precisam. É isso. O que não quer dizer né, que vai ser 100%. Eles entendem que vai ter essa resposta imediata e rápida, mas nem todos são. Acontece o que importa é você anunciar, mais gente falar, se 10 reclamarem, mais 30 vierem, tá valendo. Sim, Tem isso existem esses também. também. Aham. Infelizmente. Mas esses, na linha do tempo, acabam sendo absorvidos pelos que não têm essa postura, né? É isso. É. 100%. Uhum. Bruno, e quando você percebeu que, além dos seguidores, realmente você estava influenciando? Que o que você mostrava, o que você falava na sua página tinha um impacto no dia seguinte no negócio das pessoas, tinha uma devolutiva do tipo, ai, comprei, gostei, não gostei, que você realmente se percebeu influenciador. É por causa disso que eu falei pra você, né? Eu tento não. Quando eu fecho algum contrato, eu tento não fechar esse contrato como se eu fosse um vendedor. Então eu sempre deixo bem claro. E não é por medo da minha publicidade não dar retorno, porque eu tenho absoluta certeza de que a publicidade comigo e com vários outros influenciadores que eu conheço dá um retorno muito bom. Mas teve um case específico que você falou, uau, que você fez o anúncio e quem te contratou falou, Bruno, minha agenda tá... Teve algum marco que você falou, realmente agora eu acho que realmente eu sou influenciador. Tiveram alguns. Hum, Mas um deles foi uma empresa de seguro de carro que eu anunciei no início desse ano. E a empresa me falou, Bruno, eu tive que dobrar os, atendimento. os meus funcionários, os meus colaboradores, porque eu fui reclamar para eles. As minhas seguidoras vieram falar, Bruno, eu mandei mensagem, eles não responderam. E foram, tipo, mais sei lá, de 10. E aí eu fui neles e perguntei, falei, gente, vocês estão conseguindo responder? O pessoal tá chamando vocês? E aí eles falaram, Bruno, a gente realmente não conseguiu. A procura foi muito mais alta do que a gente esperava. Mas eu já estou consertando isso. E aí, para a segunda publicidade que eu fiz com essa empresa, eles já tinham dobrado o número de funcionários deles da empresa. E aí tá, a gente fez um contrato de 6 meses na época, terminou o contrato no início desse ano. E aí, quando foi agora no final do ano, eles me procuraram novamente. E porque eles viram que eu estava trocando de carro, ia precisar, né, do seguro e tal. Aí entraram em contato comigo, a gente conversou. E aí eles falaram, Bruno, a gente tem bastante interesse em retomar a publicidade com você. Aí eu falei, tá, vamos conversar a respeito e tal. Hoje, né, a- são outros valores, enfim.
Aí a CEO da empresa virou pra mim e falou, Bruno, na época que você fez a minha publicidade, eu consegui comprar o meu primeiro carro, para você ter uma noção do retorno que você conseguiu trazer para mim e para minha empresa, que era uma microempresa ainda, não uma empresa gigante, pequena. Tava começando. Exatamente. E ela falou que entrou uma quantidade de fluxo de caixa assim que não era esperado. E nem eu esperava ouvir isso, né, para ser sincero. Então foi ali eu falei, nossa, assim? E agora também fiz uma publicidade de telefone, de iPhone, troquei de telefone, peguei telefone novo e publiquei, né, fechei o contrato com a empresa. Esse foi uma publicidade isolada. Quando eles pagam pela publicidade isolada, o valor Pontual, é né? pontual, exatamente. E aí ela falou, vamos fazer essa... Tem gente que prefere pagar mais para ter essa publicidade isolada, para ver o retorno que eu vou entregar. Então, tipo, eles meio que, será? Testam. Testam. E é por isso mesmo que se a pessoa falar para mim, olha, eu quero fechar um contrato com você de 3 ou 6 meses, o valor é menor. Tem que ter uma Porque, vantagem. exatamente. Mas se a pessoa quer uma vez só, eu sei que eu vou entregar o retorno para ela. Então não é justo ela pagar, sabe, o mesmo valor que os outros pagam que tem contrato comigo maior. E aí ela fez o contrato de uma Pontual. pontual, pagou mais por isso. E eu lembro que foi no sábado à noite. Eu tava atrasado com essa publicidade. Eu subi no sábado à noite. Quando foi no domingo de tarde, eu recebi uma mensagem dela. Eu também printei essa mensagem, publiquei no meu story. Ela falando, Bruno, nós vendemos em 12 horas 19 aparelhos. Cada aparelho custa uma média de US$ 1.200. Então, em 12 horas eu levei US$ 20.000 para ela, em retorno. Então, é claro que não é uma regra, né? Mas a gente consegue ali mensurar como que a nossa publicidade está sendo avaliada, tanto pelo público quanto pelo contratante. Ô, Bruno, e uma coisa que eu fico encantada é o seu jeito de fazer propaganda. Porque, gente, teve um no carro, caminhão de mudança, que eu não acreditei. Na hora que eu te vi naquele caminhão Lá de em mudança. cima, de rosa, eu achei lá de rosa. Vamos ver se a gente De resgata, se azul, eu sei coloco lá. aqui na edição pro Sim. pessoal ver. Eu falei, gente, olha, não tem, assim, você se entrega, não é? Sim. Você é um pouco, eu vejo que em alguns você vai na linha assim meio do marketing do absurdo, que super funciona, você se entrega ali, mas é você ou é um personagem? Eu tento mesclar, assim, sabe? Eu não sou muito daqueles de tipo de tudo por like. Uhum, E eu sigo alguns perfis que fazem isso, e eu acho o máximo. uhum. Só que não é o meu perfil. Aí sim eu estaria forçando. Se eu, tipo, tentasse get the attention somehow, sabe? Tipo, E o que pro seu perfil de seguidor talvez não funcione, porque já não é a identidade principal do seu tem canal, né? isso. As pessoas já me conhecem e tal. Então, uma vez ou outra, às vezes o contratante vem com o roteiro pronto, fala, Bruno, o que você acha dessa ideia? Eu falo, legal, vamos lá, vamos tentar. Uhum. E aí eu meto a cara e faço, entendeu? Mas quando sou eu que roteirizo, eu que crio do zero, eu tento fazer ali mais na linha institucional, que é o que eu gosto mais. Então, é uma publicidade mais centrada, mais limpa. Ai, eu prefiro o mais exagerado. Ai, não. Gente, eu amei. Esse eu assisti várias vezes. Eu falei que demais. Também você um pouco institucional, mas nem tanto. Você fazendo compras, se não me engano, tem problema citar o nome? Acho que não, né? Eu não sei, acho que era no Total Brasil, no Uhum. carrinho, e você ia colocando as coisas no carrinho. Na hora que você passou na negócio da Havaiana, Aham. você olha essa Havaiana, acho que foi no carnaval. Sim. Eu falei, gente, olha, ele faz tão natural. Essas inspirações, você pesquisa ou é algo que vem assim na sua cabeça e você faz o roteiro e grava? Dificilmente eu memorizo o texto. Às vezes a empresa me manda o roteiro, né? E eu nem olho. É errado isso, gente. É antiprofissional, eu sei. Mas é porque eu preciso deixar na minha identidade, sabe? E às vezes é igual eu tenho agora uma empresa do Brasil, que é um dos meus maiores contratos atualmente. E eles mandam os roteiros prontos de lá do Brasil, né? Eles têm uma equipe muito grande de marketing e tal. E aí eles me mandam pronto, e aí eu tento adaptar às vezes. Aí eu explico pro roteirista e pra equipe deles, falo, gente, não é que eu não gosto, não tô gostando do trabalho de vocês, nada disso. Só que eu sei o que funciona com a minha audiência. E se eu Uhum. puxar pra esse lado aqui, fica parecendo que vocês estão pagando uma fortuna pra tentar empurrar um produto pra eles. Então não vai funcionar. E eles super me abraçam, assim, me entendem. Eu já tive um ou outro caso ali, da pessoa, tipo, bater o pé e falar, não, mas a gente fechou um contrato, é assim, sabe? Mas tudo bem, vou entregar o que vocês estão pedindo, mas o retorno não vai vir, não vai vir.
Mas na grande maioria, eu já cheguei a quebrar contrato, inclusive, por conta disso, na época, eu não sei se você se lembra, mas que eu fiz uma campanha para uma loja de salgados aqui, e aí o dono não era brasileiro, ele era turco, e a gente fechou um contrato de 3 meses, e aí no segundo vídeo que eu subi do business dele, ele falou que eu estava sensualizando demais com a comida. Porque eles eram mais conservadores, turcos e tal. E aí eu falei, eu usei uma música super sexy do Bruno Mars, e tipo, eu tava comendo coxinha, do jeito que eu como Sim, mesmo, eu assim, vi esse sabe? vídeo. Pois é. E aí ele Eu vi falou, esse vídeo. pois é. Eu comendo quibe, Charmoso, colocando. I gente. know, right? Eu colocando maionese no quibe, assim, mordendo, do jeito que eu gosto de fazer. E aí ele foi e falou, Bruno, então os clientes estão reclamando que tá muito. Não vão comer mais desse quibe. Tipo, que tá muito explícito. Aí eu falei, tá, realmente, talvez esteja, mas eu não fiz intencional pra mostrar uma coisa pornográfica or something. Aí ele, eu sei, mas só pra gente tomar cuidado e tal. Aí eu falei, cara, eu não quero moldar a minha publicidade. Eu entendo que não tenha a cara do seu business, e se for esse o caso, a gente interrompe o contrato. Eu arco com. Porque quando eles interrompem, eles pagam uma multa por isso, né? E aí eu falei, a gente pode interromper o contrato, você não precisa pagar multa nenhuma. Eu não quero que você esteja com um influenciador que não tenha a cara do seu business. E eu também não quero me moldar para caber na sua empresa. Então, se a minha identidade, a minha maneira não está funcionando, eu entendo e eu respeito. Então, eu prefiro perder esse contrato e a gente encerrou. Mas assim, o vídeo foi um sucesso. Muita gente passou a conhecer o local depois desse vídeo. Isso que eu acho fundamental deixar bem claro, né? Que talvez o dono do negócio em si, por não conhecer tanto das redes sociais, não tenha se atentado. Que, na verdade, ele te contratou não para o público dele, mas para que o seu público conhecesse o negócio dele. Então, por isso que a publicidade é pensada para o seu público. E eu falo isso sempre também antes de fechar um contrato. Eu falo, olha, você já tem o seu público, já tem as pessoas que consomem do seu serviço e do seu produto, já tem aqueles clientes que não abrem a mão de fazer com você, tem que ser você. Quando você investe no influenciador, é para pessoas que nunca ouviram falar de você. Uhum. E acredite, parece que todo mundo te conhece. Ah, ninguém mais vem, não tem mais cliente. Tem muita gente que nem sabe que você existe. Que Uhum. nunca nem cogitou a possibilidade de ouvir o nome do seu business, da sua loja, da sua clínica. Tem muita gente. Então, eu vou servir como uma vitrine para mostrar o seu produto ou serviço. Então, o Instagram é uma rua, né? Uma passarela, é um mall. E aí a gente tá lá mostrando os melhores.